A paz do Senhor Jesus veio nessa noite, ainda falando acerca dos milagres operados pelo Senhor Jesus. E a palavra para meditação está lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10, a partir do verso 46, diz assim a palavra do Senhor. Depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te e que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Olha o verso 52. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu. E seguiu a Jesus pelo caminho. Estamos falando acerca dos milagres operados pelo Senhor Jesus. E nessa narrativa, Jesus restabelece a visão de um cego que estava na condição de mendigo, mendigando. Interessante observarmos que estava uma grande multidão, mas que apesar de cego, Bartimeu não é um nome próprio. Bar significa filho. Timeu era o nome do pai dele. Dizem historiadores que o pai dele era um soldado judeu. E nesse tempo na Palestina, os romanos atacavam e saqueavam e roubavam os bens dos judeus, querendo ter o domínio, o governo sobre aquela época. E dizem os historiadores que o pai dele foi morto e ele presenciou a cena e teve os seus olhos arrancados, perfurados. E o texto vai dizer que quando ele ouviu que Jesus de Nazaré ia passando, ele começou a clamar e a dizer: Jesus, no verso 47, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele reconhece Jesus como profeta messiânico, o aguardado das nações. E diz aqui que muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Tem gente que se incomoda com a tua busca ao Senhor Jesus e quer calar, e quer que você se cale, não quer que você clame a Jesus. Existem pessoas que preferem e gostam de te ver na condição de miséria, de pedinte, que se incomoda com a tua busca ao Mestre, o Senhor Jesus. Só que Jesus, queridos, é o dono do milagre. Ele é o dono do milagre. Existem situações na minha e na tua vida que só Jesus pode liberar uma palavra de vida, uma palavra de cura. Aquele cego, olha que intrigante, apesar de cego, ele tinha visão espiritual. E ele não desperdiçou a oportunidade de ter com Jesus, de clamar, de chamar a atenção. Esse cego nos dá uma lição grandiosa. Ele se esforçou, ele foi perseverante. Muitos disseram: cala a boca, cego.
Aí que ele gritava mais alto, aí que ele clamava com mais intensidade. Porque Jesus ia passando por Jericó. E ele ouviu, e a fama de Jesus aqui, que ele estava operando milagres e maravilhas. Então Jesus estava ali no auge do seu ministério aqui na terra. O Filho do Deus vivo, o Deus encarnado no meio dos homens, operando milagres. Quando ele ouviu, ele disse: eu não posso perder essa oportunidade. E ele clamou. Mesmo com aquelas pessoas, muitos, a palavra diz, muitos o repreendiam. E quando ele grita cada vez mais alto, quando ele persiste, e ele chama Jesus de filho de Davi, reconhecendo que o Senhor Jesus, descendente de Davi, lá no Evangelho de Lucas, quando fala a narrativa do texto, onde se apresenta Maria e diz que ela geraria um filho, e ela era desposada, era noiva de José, da casa de Davi. Ele reconheceu que Jesus é raiz de Davi. Ele reconheceu Jesus como Messias. Isso chamou a atenção do Senhor Jesus. E no versículo 49 diz: e Jesus parando disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo. Versículo anterior, em 48, diz que muitos o repreendiam. Mas quando Jesus para, e Jesus parando disse: chama ele, traz ele aqui até a mim. Era uma multidão seguindo Jesus. A mesma boca que disse para ele, no versículo anterior, para que ele se calasse, foi a mesma multidão que teve que dizer: levanta, bom ânimo, que ele te chama, Jesus te chama, tem bom ânimo. E no versículo 50 diz: e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele estava usando uma capa. A capa era algo que naquela época o governo disponibilizava para que ele pudesse pedir esmolas. Mas ele estava a poucos instantes de receber o seu milagre. Então ele precisava se desprender daquela capa. Aquela capa representava um tempo de fracasso na vida daquele cego, um tempo de dependência de homens, de dependência de esmola. Aquela capa era como se fosse um título, onde ele tinha autorização para ficar à porta da cidade. O texto é claro em dizer à beira do caminho. Ele tinha autorização. Porque existem pessoas que querem que você fique debaixo do jugo delas, do jugo do sistema. E essa capa representava isso. O jugo, o sistema mundano que quer nos prender. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus viu que ele era cego, mas Jesus fala aqui no versículo 51. Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero tornar a ver. Em outras versões diz que eu volte a ver novamente, que eu volte a enxergar. Porque ele não nasceu cego. Ele teve os olhos vazados. Ele presenciou a morte do próprio pai. Essa era a última imagem que ele tinha quando enxergava. E Jesus... Por que Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Se Jesus viu que ele era cego. Tanto que ele teve que largar a sua capa. Porque as nossas necessidades nós temos que apresentar aos pés do Senhor Jesus. Apresentar para Ele, declarar para Ele a nossa debilidade, a nossa deficiência. Temos que declarar.
Temos que declarar para ele falar o estado real da nossa alma, da nossa condição. E ele falou que eu tenha vista. E no versículo 52, e Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu. Jesus liberou uma palavra. Jesus não tocou nele. Jesus apenas liberou uma palavra. Vai, a tua fé te salvou. É por fé. É por fé que nós vamos vencer toda a multidão, todo o sistema mundano que quer nos prender, que quer nos paralisar, que quer impedir que cheguemos até o Senhor Jesus. É por fé, irmãos, é por fé. Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Antes, ele era um cego que teve que largar a sua capa. Mas ele recebeu milagre. Muitos recebem milagres da parte do Senhor Jesus, mas não querem seguir ele. Ele saiu da condição de estar à beira do caminho. E quando ele recebeu a cura, gratidão a Deus pela cura recebida. E fecha essa narrativa no Evangelho de Marcos, no versículo 52. E seguiu Jesus pelo caminho. E seguiu Jesus porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele que restaura a vista. Ele que abre a nossa visão espiritual. O que queres que eu te faça? É o que Jesus pergunta para ti nesta noite. O que queres que eu te faça? Pede, pede, se renda, clame, declare o teu estado emocional, declara o que está angustiando o teu coração, o que está afligindo a tua alma, declare. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Tem um hino da harpa cristã, que o trecho é: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, responde o meu clamor, escuta o meu clamor, declara. A palavra diz, é clara em dizer que ele gritava, que ele clamava cada vez mais alto. Que a multidão não venha calar a tua voz. Que tu venhas externar. Que você venha clamar pelo Senhor Jesus. E receber dele o teu milagre, a cura, que só o Senhor Jesus pode operar. Foi a última vez que Jesus passava por Jericó. Se o cego tivesse dado ouvido à multidão, às vozes contrárias, afinal todos sabiam que Jesus operava milagre, e muitos não queriam ver ele recebendo o milagre, a cura, e não é diferente na minha e na tua vida. Existem pessoas que vão tentar nos parar, de impedir que cheguemos até Jesus, que não querem te ver curado. Existem pessoas que não vão suportar ver você tomando posse do milagre, querem te parar. Não permita isso. E ele seguiu. Fecha o versículo 58. E seguiu Jesus pelo caminho. Permaneceu com Cristo. Seguiu o Senhor Jesus. Só Ele tem cura e milagre para a tua vida. Receba, guarda essa palavra na tauba do teu coração e fique na paz do Senhor Jesus.